em casa e toma sopa, mas Jesus é mais importante do que a sopa. A sopa a gente toma na hora que chegar em casa. Hoje eu vou inverter, eu vou falar sobre os trabalhadores primeiro. Hoje, a leitura do Evangelho e da mensagem vai ser feita pela nossa amiga Valéria Garcia e a prece inicial também. A vibração geral e a dos passes pela nossa querida Leila Nobre. A fluidificação das águas e a prece final pela Heleninha. E hoje nós temos a apresentação do livro do mês. O livro se chama Justiça e Amor e ele foi psicografado por Raul Teixeira. Raul Teixeira é um escritor espírita muito importante. Atualmente ele já quase não faz palestra porque ele sofreu um AVC. Mas ele é professor e ele tem uma didática, uma linguagem muito boa. E tudo que ele escreve é muito gostoso de ouvir e de ler. O livro, segundo a nossa palestrante, é maravilhoso. E hoje nós temos a alegria, graças a Deus, de termos a Angelina aqui com a gente novamente. É um prazer, viu, Angelina, te ver. Nossa, é tão bom rever a Angelina. E hoje nós vamos aprender muito com ela. Às quartas-feiras, sempre tem, via Zoom, o encontro amigo. O que é o encontro amigo? É um encontro das pessoas enlutadas. Aquelas pessoas que não estão conseguindo vencer o luto, vencer a tristeza. E esse encontro, ele é virtual, então a pessoa não precisa nem sair de casa. Às vezes a pessoa fala, eu não vou me arrumar para ir lá no Paz e Amor, eu já estou tão triste. Vai assistir via Zoom, vai participar e vai ver que todos têm os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas tristezas, e isso vai consolando um ao outro. Quem dirige esse trabalho é a nossa querida Tânia Carvalho. E é só ligar aqui no Paz e Amor para saber a senha, tudo direitinho. 2296-8080. É o telefone do Paz e Amor. Vocês sabem que às segundas-feiras nós estamos com a campanha do macarrão para as cestas básicas. O macarrão, ele é muito importante, ele é muito necessário para a cesta básica, porque ele ajuda a compor. Então, mas nós trouxemos o mês passado. Olha, gente, eu vou contar um segredo para vocês. Fome é todo dia. É de manhã, à tarde e à noite. Principalmente de fome de quem tem pouca comida. Parece que a fome é dobrada. Então, nós precisamos de muito macarrão. Aliás, nós precisamos de tudo para a cesta básica. Eu sou boa para pedir, viu? Pedir é comigo mesmo. Gente, a fome não espera. Hoje eu vou contar bem rapidinho para vocês. Eu estava descendo pelo Bom Parto e parei para ver se tinha uma encomenda pronta da minha filha. E eu vi assim 3 pessoas falando mais alto. Falei, nossa, o que será que aconteceu? Era uma senhora, 2 moças, uma menina dos seus 14 anos com um bebezinho. E eu perguntei para a moça que eu estava conversando, falei, nossa, o que houve? Será que é algum desentendimento? Elas estavam brigando por conta de 2 pratos de comida que elas tinham pego na igreja do Bom Parto. Imagina como eu me senti. O meu coração, na hora, parece que encolheu, sabe? Parece que se medisse meu coração, acho que ele era menor do que um coração de galinha. Eu fiquei com o coração apertado. Apertado. Aí você pensa em tudo. Mas a gente não pode desanimar e a gente tem que trabalhar pelo próximo. Pelo próximo para o próximo. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, que fora da caridade não há salvação. Vamos fazer campanha e vamos ajudar nas cestas básicas.
o nosso amigo vai passar, olha que bonitinho que está o pedido da cesta básica, mas o meu pedido também é bonitinho, né? Então, vamos todos colaborar. Aquela sugestão que eu já dei várias vezes de se colocar uma caixa no prédio aonde mora e colocar doação para a cesta básica funciona, viu, gente? Funciona bastante. E é isso, meus queridos. Hoje nós vamos ter um trabalho maravilhoso, iniciando os passes individuais. Nós vamos reaprender. Todos vão ficar em paz, ninguém vai ficar sem paz, está sendo muito bem controlado pela equipe, já ensaiamos tudo direitinho. Se por acaso alguém ficar sem passe, levanta a mão que a gente corre e dá o passe. Que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos proteja, que o trabalho de hoje traga muita paz para todos. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundo de expiações e de provas, Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direis que já não conheçais do mundo de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinada à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas, através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abatielli. O amor e a verdade. Tudo passará. Juventude, beleza, saúde, dinheiro, posição social. Teorias equivocadas não resistirão. Enganos cederão à evidência dos fatos. A injustiça não prevalecerá. Ninguém detém o carro do progresso, que esmaga sob as suas rodas os recalcitrantes. Os poderosos envelhecerão. Reis rolarão do trono. Apenas o amor e a verdade permanecerão inalteráveis ante o olhar severo do tempo. Dentro de ti, todas as ilusões breves se farão em cinzas. Não te arredes do que for bom, e não te afaste do que for justo. As hecatombe morais da alma, apenas o amor e a verdade te ajudarão a sobreviver. Senhor bom Deus, Mestre amigo Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui, nessa casa de paz e amor, essa casa que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina. E por falar em ensinamento, Senhor, pedimos as vibrações mais amoráveis para a nossa palestrante de hoje, que ela possa, através daquilo que ela tanto preparou com tanto carinho, a sua mensagem tocar em nossos corações e que possamos levar essa mensagem semana dentro. E que esse passe, Senhor, possa nos reconfortar, nos acalmar, que possa nos trazer a paz e o equilíbrio para essa semana que vem chegando. Muito obrigada, Senhor, que assim seja.
Boa noite a todos. Gente, vamos melhorar esse boa noite. Está muito fraquinho. Boa noite a todos. Boa noite. Ai, que maravilha. Vocês não sabem que delícia é para os nossos ouvidos. Não é? Mesmo que o tempo esteja assim frio, por dentro nós temos que estar bem firmes e fortes. Porque, como eu sempre digo, pode piorar. Tudo pode piorar. Então, vamos transmitir aí aquela alegria, mesmo que por dentro nós estejamos aí um pouquinho doloridos, passando por diversas problemáticas, nós temos sempre que estarmos, felizes por estarmos aqui e encarnados ainda, tendo sempre uma nova oportunidade. E eu gostaria de agradecer, então, nesta noite, a nossa querida Heleninha, a Marisaura, a toda a equipe que acolhe a gente com tanto carinho, com esse convite da Heleninha que nos proporciona a oportunidade do estudo. Como é gratificante esse aprendizado, como nos torna pessoas mais felizes. Esse convite dos livros e para todas as palestras do Paz e Amor, o primeiro necessitado é quem faz a palestra. Então, vocês estão bem melhores do que eu. Eu estou mais necessitada, porque sou eu que vou falar para vocês hoje, fui eu que estudei. Então, é sempre um prazer muito grande, e ainda mais com esse tema do livro Justiça e Amor, do Raul Teixeira, que o nosso querido Wagner já fez a gentileza de colocar ali para nós. Então, é muito prazeroso. E o Departamento de Doutrina da nossa casa, ela seleciona os livros com um carinho imenso. E não é somente para que a nossa livraria venda livros. É bom que venda os livros, porque ajuda a nossa casa. Mas o essencial, o primordial de tudo isso, é levar conhecimento para todos nós. Então, não fica aí pensando, nossa, o Paz e Amor só fica fazendo divulgação de livro. Só fica pedindo dinheiro, só fica querendo que a gente compre. Presta atenção, por trás disso existe algo maravilhoso. O Paz e Amor vende e você adquire conhecimentos e eleva seu espírito. E o Paz e Amor nem vai cobrar nada depois, que você estiver lá em nosso lar, colhendo os seus bônus horas. Não é maravilhoso? Então, vamos atentar aí para os conhecimentos do livro de Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo. A Marisaura já fez a gentileza de dar aí alguns detalhes do Raul Teixeira, que ele é um grande espírita, nascido em Niterói, no estado lá do Rio de Janeiro, que é formado em física, um grande professor, e ele é um grandioso espírita, e saía pelo Brasil afora, fazendo palestras, e fora do Brasil também. Não é? E ele fundou a Sociedade Espírita Fraternidade, para estudo e prática do Espiritismo. Ele fundou também o Remanso Fraterno, que é uma obra social com o sentido de atender as crianças com necessidades sociais, várias necessidades sociais, e atende junto com as crianças os familiares também. Olha que coisa bacana! É igual a nossa casa aqui de Paz e Amor. Aos domingos, evangeliza as crianças, enquanto os pais estão aqui assistindo às palestras. Maravilhoso também. E Raul Teixeira, ele é autor de 42 livros. Para quem não sabia, né? Tem gente que pensa que ele tem 2, 3. Tem 42. E hoje, então, nós vamos falar a respeito desse amor e justiça, através do espírito, então, de Camilo. Nesta obra, nós vamos encontrar 6 capítulos com 25 tópicos. Gente, esses 25 tópicos possuem uma grandeza moral irrepreensível, que nos fala de amor, de justiça, né? Desde os primórdios dos tempos, que foi exemplificada por Jesus Cristo. Já no prefácio que é assinado pelo Espírito Camilo, ele nos conta de que as palavras do Cristo se manifestam acerca dos mais diversificados episódios e momentos da vida humana. E nós vamos encontrar no seu Evangelho as bem-aventuranças. Alguém já leu as bem-aventuranças no nosso Evangelho? Quem leu? Pode levantar a mão.
Gente, vamos continuar. Melhor continuar. As bem-aventuranças, depois a gente fala sobre isso. E nas bem-aventuranças ele vem enfocar uma sublime visão da questão da justiça na terra. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Essa fala do Cristo guarda em si tamanha claridade que deixa perplexo aquele que se põe a analisar o seu conteúdo. E nós vamos então encontrar esse conteúdo no Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7 ao capítulo 10. Ele fala de todas as bem-aventuranças do Cristo. Quem ainda não leu, não sabe o que está perdendo. E o Espírito Camilo, então, nos presenteia com textos do livro O Céu e o Inferno, que foi codificado por Allan Kardec naquele distanciado lá 1º de agosto de 1865. O céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, realizava Kardec, então, com inaudito esforço, um dos mais eminentes labores, junto ao sofrido e amedrontado coração humano, que se confundia perante a necessidade de amar a Deus, ao mesmo tempo que devia temê-lo. Tais os contrassensos alimentados na mentalidade popular pelas crenças que vieram através dos séculos. Eu tirei uma palavrinha aí, tá? Que Raul Teixeira colocou. Vocês iam ficar tristes se eu falasse essa palavrinha, então eu tirei. Então eu deixei só através dos séculos. A relação do homem com o seu Criador era muito difícil, era muito traumatizante. Antes, então, do aparecimento desse trabalho fulgurante de O Céu e o Inferno. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec aclara as concepções do que é céu e do que é inferno, de purgatório. Quem não ouviu falar de purgatório aqui quando era criança? Fica fazendo arte que você vai para o purgatório. Era assim que a gente ouvia falar de purgatório. Então, Allan Kardec, juntamente com os espíritos, nos trouxeram essa explicação que é simplesmente maravilhosa. Falava também dos limbos, quanto de anjos, de demônios. Demônios ainda somos nós, né? Os espíritas. Todo mundo fala que o espírita é do demônio, não é? Então, o demônio está falando conosco. Refaz as ideias quanto à morte, mostrando-a como um fenômeno natural, como uma necessidade da própria vida, chamando-a de passamento, retirando-lhe a máscara horrenda de aniquilamento, de que morreu, acabou. O Espiritismo, então, já traz uma outra fala, não é? Nós desencarnamos. Olha que lindo. Ninguém acaba, gente. Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês. O Espiritismo matou a morte. Ninguém morre. Nós apenas desencarnamos. Deixamos o nosso corpo de carne num túmulo ou numa cremação que se desfaz ali os restos mortais e partimos, ascendemos para a pátria espiritual. Cada um levando o seu céu ou o seu inferno. Nada mais justo. Olha como é claro, através da doutrina espírita. Na fala dos espíritos felizes, sofredores, suicidas, arrependidos criminosos, endurecidos espirituais, entre diversos outros, deixando bem claro, prestem bastante atenção, deixando bem claro que no além, cada um estará de acordo com a forma que viveu, com a forma que tem adotado aqui no planeta, e não em função das posições sociais em que haja transitado pela Terra. Tá? Vocês entenderam bem essa passagem? Alguém tem dúvida? Então, tá bom, vou continuar. Então, esta obra
de Raul Teixeira, ela vai homenagear os 150 anos do céu e do inferno, do céu e o inferno, desse livro, através de reflexões, que elas foram desenvolvidas em vários tópicos desse livro. Um dia, ouvimos do homem de Nazaré uma daquelas acepções que se tornariam antológicas. Disse-nos ele que a nossa justiça deveria ser superior aos dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus, eles eram doutores da lei, lá naquela época. Então, eles eram muito famosos por sua justiça. Eles levavam à risca a lei de Moisés, olho por olho e dente por dente. Quando pensamos nessa justiça, que confere a cada um aquilo que cada um merece, temos então que admitir que ainda estamos distantes, no mundo de hoje, do exercício de uma justiça que seja superior à dos escribas e dos fariseus. Nós próprios, pessoas da sociedade, nós temos uma visão equivocada do que seja justiça. Na maioria das vezes, nós estamos em busca de justiça que nos favoreça, mas nunca de justiça que favoreça o outro. Já pensaram nisso? Quando os filhos dos outros cometem crimes, nós pedimos uma pena máxima, prisão perpétua. Se tivesse pena de morte aqui no Brasil, nós iríamos pedir também. Se os nossos filhos, se algum dos nossos familiares cometerem o mesmo equívoco, nós arranjamos um advogado, pagamos-lhes bem, para que inocente o nosso culpado. Para os nossos amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. E é por isso que quando uma pessoa bate no carro do outro, ela foge. Mas quando alguém bate no nosso carro, o carro dela, ela quer que espere, ela quer esperar a polícia chegar para fotografar por causa dos seus direitos. Quando ela foge, quando ela bate no carro do outro, ela foge. Ela faz uma maquiagem ali no lugar, desfaz a cena do episódio. Qual é o nosso entendimento sobre justiça? O que significa justiça? Nós encontramos então no livro dos Espíritos, no capítulo 11, Justiça e Direito Natural. Na questão 875, Kardec indaga aos imortais: como se pode definir a justiça? E a resposta: a justiça consiste no direito aos... Não, a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E na questão 879, Kardec então continua a indagar: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E olhem a resposta: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mas quando nós olhamos então a nossa sociedade e a justiça que se vive no mundo de hoje, está bem distante da lei do mérito. Porque, em verdade, a justiça dificilmente será bem administrada quando estiver nas mãos de criaturas ainda imperfeitas. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, os moradores do planeta são ainda imperfeitos. Todos nós ainda somos perfeitos. Há alguns aí que se consideram perfeitos,
mas nós aqui ainda não. Todo indivíduo imperfeito terá uma visão distorcida da justiça, terá uma visão imperfeita da justiça. Olha como isso é importante. E nós não, infelizmente, não aprendemos isso na escola. Nós teríamos que aprender essas leis de justiça desde pequenininhos. Seria, assim, primordial para o nosso desenvolvimento como seres humanos. O Espírito Camilo nos diz que a tarefa de julgar não é fácil. Não é fácil. Portanto, quando quem julga os semelhantes, quando ele sabe orar, quando ele mergulha em meditação profunda, quando ele diminui a distância entre o continente acanhado da mente humana, ele vai até os estuários cósmicos da perfeita justiça. Ele entra em contato com a espiritualidade voltada às leis. E aí, então, ele recebe as intuições. Ele entra nessa sintonia da justiça, onde eles vão poder descedentar-se, todos quantos sonham por um mundo melhor. Pela prática de uma justiça tão nobremente aplicada, que advogados e defensores, promotores e magistrados não enrubescessem a olhar em seus locais de trabalho para a figura crucificada do mais injustiçado de quantos já pisaram aqui no nosso planeta Terra. Difícil encontrar, então, uma expressão que tão bem nos fale da celeste justiça como a que enunciou Jesus Cristo ao afirmar: a cada um conforme as suas obras. Do texto cristão ao contexto da lei de justiça, o que se espera é que jamais alguém sofrerá pelo erro que não cometeu. Do mesmo modo que ninguém será recompensado pelo que não realizou. Isso a doutrina espírita nos deixa muito claro nas leis de ação e reação. Diante dessa inarredável relação existente entre a alma e as leis de Deus, o excelente codificador do Espiritismo dirigiu-se aos espíritos guias da humanidade, indagando sobre a localização dessas leis. Ao que os nobres mentores responderam que as leis de Deus se acham na consciência. Vocês sabiam disso? Quem sabia que as leis de Deus se encontram na nossa consciência? Você viu, né, Marisalda? Os temas das palestras. Você viu. Vamos lá. É a consciência que dá ao indivíduo a capacidade de perceber a realidade da sua própria existência, mas também a de fazer o registro de suas ações, dos seus desejos e pensamentos, de sua vida, enfim, bem como do direcionamento da sua vontade. A nossa consciência, sendo então a representação do ser espiritual, ela é indivisível, una e indestrutível. Como indivisível, uno e indestrutível é o próprio espírito. Se eu estrago, se eu firo, se eu rompo alguma coisa, se eu gero sofrimento, a obrigação é apenas minha de consertar e curar e restaurar. Prestaram bastante atenção nisso? Pouca gente, então, enquanto nas lidas da existência corporal, detém-se para refletir sobre as leis de causa e efeito, também conhecida como leis de retorno, ou ainda para alguns que se valem do idioma sânscrito, a lei do karma. E olha que interessante, nós podemos escapar das leis humanas,
Quantas pessoas nós sabemos aí que cometem infrações, crimes, coisas horrendas, e estão fugitivas? E crimes cometidos às escondidas que ninguém descobriu. Quantos tem? Não é? Mas jamais estaremos livres da nossa consciência. Em algum momento teremos que resgatar nesta vida ou em outras existências o nosso equívoco cometido. O homem pode não ter visto, mas Deus, as leis viram. E a lei de retorno, como magna expressão da justiça divina, ela apoia-se no fato de que todas as relações humanas estão calcadas em trocas fluídicas, nas energias individuais que impregnam em torno dos indivíduos. Ao afirmar que cada um será dado conforme as suas obras, Jesus Cristo estabelecia a imponência da lei do retorno. Uma vez que se pode entender claramente que se as obras forem boas, se elas forem de boa qualidade, os resultados serão resultados felizes. Porém, se as obras forem nefastas, as consequências hão de ser penosas. Colheitas de alegria ou colheitas de desventura, que nós vamos aí vivendo ao longo do nosso caminho. E o Espírito Camilo, então, ele termina esse livro, um livro abençoado, nos dizendo: dia chegará em que, amadurecidos os homens, eles se unirão como irmãos verdadeiros, encontrando a injustiça somente nos compêndios, nas enciclopédias de história, que revelarão um tempo tormentoso vivido pela humanidade e que então estará bem distante do mundo venturoso da nova era. E a espiritualidade tem nos dito, a todos nós espíritas, que após esse momento de transformação de mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, que vai prevalecer no planeta regenerado as leis de amor, de justiça e de caridade. Quem vai habitar esse planeta novo? Vou contar para vocês. Vocês não sabem, né? Vou contar. Todos nós. Vamos desencarnar, vamos voltar. Quantas vezes não sei explicar, mas isso vai acontecer com todos nós. E a justiça divina nunca nos abandona. E através do entendimento de que a justiça de Deus, que é perfeita, poderemos compreender e perdoar as falhas humanas que ainda, infelizmente, varrem o planeta Terra. Eu espero que vocês adquiram o livro para ter todo esse conhecimento, porque é simplesmente maravilhoso. Que Jesus nos abençoe. E neste momento, vamos fechando os nossos olhos, sentando corretamente, mão direita sobre a perna direita, mão esquerda sobre a perna esquerda. Vamos ligar os nossos pensamentos com Deus, nosso Pai, tranquilizando os nossos corações, as nossas mentes. Os médiuns iniciarão o passe. Vamos mentalizar Jesus à nossa frente. Vamos mentalizar a energia de amor que Ele transmite a cada um de nós.
toda a beleza de toda a criação do Pai. E vamos assim nos colocar em uma posição de recepção, podendo sentir a energia que será transmitida do plano espiritual, através dos nossos médios, adentrando o nosso coronário, fazendo uma limpeza, trazendo energias positivas, pensamentos bons, pensamentos de amor. Esta energia que vem até o nosso frontal, retira dali todos os pensamentos negativos, reativa a nossa esperança, a organização do nosso ser, nos traz o poder de comando sobre aquilo que somos, aquilo que queremos ser. E essas energias que adentram, descem até o nosso laríngeo, faz uma limpeza, retira as energias deletérias e revitaliza os nossos sentimentos que trazem, através das nossas palavras, o amor. Os ensinamentos do nosso Pai. O amor que nos envolve e envolve a todos aqueles que encontramos pelo caminho. Porque esse é o nosso verdadeiro eu. Essa energia que desce até o nosso cardíaco, fortalecendo, trazendo o sentimento materno dentro dos nossos corações, o sentimento que abraça os ensinamentos de Jesus e traz para o nosso ser toda a abundância, toda a beleza que Deus nos deu, que Deus nos oferece a cada dia de nossa vida, descendo para o nosso gástrico, esplênico. Aí sim, uma limpeza profunda precisa ser feita. É necessário retirar energias que não queremos que estejam conosco durante o tempo seguinte. Queremos trazer para esses centros de força o equilíbrio de nossas emoções, trazer para esses centros de força a fé, o amor, a esperança, pedindo ao Pai que ajude-nos a nos equilibrar para sabermos agir, sentir em nome de Deus. E essa energia desce pelas nossas pernas, passa pelos nossos pés, sobe pela parte traseira de nossas pernas até o básico. E ali, esta luz sobe toda a nossa coluna, desestressando, relaxando os nossos músculos, para que possamos, assim, ter pensamentos mais corretos, sem a pressão do estresse, poder enxergar o que Deus nos mostra, o que Jesus nos mostra no caminho, no ensinamento, na prece de cada dia. Podemos ser aquilo que Deus criou, aquilo que Deus nos deu e que está em nós. Não podemos abrir mão do que somos, filhos de Deus, feitos com perfeição. Essa luz vai até o nosso bulbo, sobe até o nosso coronário e nos envolve a todos, com muito amor, muito carinho, pedindo
para Deus que nos mantenha assim por toda a semana que adentra. E neste momento, que já recebemos os nossos passes, vamos até os nossos lares, vamos adentrar o nosso lar, envolver cada cômodo com este amor que aqui recebemos, envolver cada ente querido com a nossa paz, que a nossa paz chegue a cada um deles, o mais amoroso, o mais difícil, todos filhos de Deus, e a todos queremos dar o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso desejo sincero de que Deus esteja com eles. E assim, voltando para cá, vamos doar um pouco daquilo que recebemos. Vamos passar pelas urnas de encarnados, cujos nomes lá estão, e pedir a espiritualidade bendita que os envolva com o amor de Cristo, que lhes equilibre, lhes dê paciência para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas assim mantendo Deus em seu coração. E nas urnas dos desencarnados, nossos queridos amigos, a nossa gratidão, que Deus o envolva em muita luz. E aqui, retornando ao salão, agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje. Pedimos a Deus que todos tenham recebido esse passe com muito amor. Que Deus esteja conosco. Vamos agora mentalizar os nossos químicos, físicos e biólogos que irão fluidificar os nossos vasilhames, que cada um trouxe junto a este trabalho. Vamos mentalizar intensamente todas as equipes espirituais que irão fluidificar as nossas águas e que estas equipes também possam levar a medicamentação excelsa junto àquele doente que está em seu lar, no hospital, nos asilos e nas creches. Vamos mentalizar as nossas nascentes, os nossos rios, os nossos mares, para que possam ser fluidificados intensamente. E agradecemos a toda a espiritualidade maior que aqui está, pelas bênçãos celestiais que sempre nos enviam. E assim, Senhor Jesus, te agradecemos intensamente a bênção do trabalho espiritual, deste encontro, desse reencontro, do Evangelho do Cristo de Deus, e que possamos levar toda esta energia positivada junto aos nossos lares, junto àqueles que convivemos no nosso dia a dia, e que tenhamos uma semana cheia de paz, de amor, de saúde e de muito trabalho. Que assim seja. Muito obrigada. Vamos na paz do Cristo de Deus.